Eita, com esta cara de realidade que eu prometi que em 2019 eu não ia mais falar, tipo assim, estou com a cara horrorosa. Não, tipo, a gente já começa o vídeo começando. Oi, minhas bonitas, tudo certo? Sim, porque pra falar de corretivo a gente tem que vir com cara de realidade. Nada, nenhuma gotinha de corretivo, nem de base, nem de nada nesta cara. Porque as resenhas voltaram para este canal. Gente, preparem seus corações, teremos muitas resenhas esse ano por aqui. Eu tô tentando me organizar de um jeito que a gente consiga trazer mais vídeos na semana e incluindo resenhas, porque é um dos fortes aqui do canal, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, vocês gostam de assistir, então tá tudo certo, né? Eu faço daqui, vocês recebem daí, isso aí. Hoje é corretivo. Faz algumas semanas eu fiz um vídeo de tops corretivos, os meus corretivos preferidos, e entrou no meio do baile um corretivo que ainda não surgiu aqui nas nossas resenhas. Como assim? Como ele é um dos meus tops preferidos e ainda não temos resenha? É porque ele é relativamente novo, eu comprei ele na minha última viagem, amei, já tá no top, já é o meu segundo preferido, quase o primeiro. Ele só não é o primeiro por um pequeno detalhe que a gente fala sobre isso depois. Eu tô falando do corretivo da Too Faced, o Born This Way, este corretivão, tem essa embalagem imponente, né? Então, gente, eu fiz a resenha da base, né, dessa mesma linha, da base Born This Way da Too Faced, que foi uma base boa, mas não é uma base super estrelada na minha humilde opinião. É uma base boa, ponto, acabou, né? Mas o corretivo me surpreendeu muito e eu vou te dizer por que eu comprei o corretivo, tá? Sempre que eu viajo, eu dou muita atenção nas prateleiras de bases e corretivos, sem ler resenha, sem pesquisar sobre. Eu vou meio que no meu instinto, sabe? Vou testando nos provadores, normalmente na Sephora, né? Que é mais barato, Sephora, como tu quiser falar. E o que me chamou a atenção nesse corretivo foi a embalagem. Pra te ver, né, gente? A embalagem, às vezes, é a alma do negócio, né? Às vezes a gente não investe muito em embalagem aqui no mercado nacional pra não encarecer o produto, que é uma coisa importante também, mas a base é um trunfo, a embalagem é um trunfo bem importante, né? E me chamou a atenção foi a embalagem, porque é um corretivão, ó, gente. É um super corretivo, ó. Deixa eu só comparar ele com o da Tarte, que já é um corretivão também, ó. Então eu fiquei muito interessada nessa embalagem e resolvi testar na loja mesmo, e eu gostei da textura. Achei que valia os pila ali que eu tava investindo, levei pra casa e já coloquei ele em uso, tá? Eu vou começar te falando então realmente dessa embalagem, que é uma embalagem diferente, uma embalagem muito bonita, mas não é só essa questão, tá? Ela tem um aplicador gigante e muito macio, isso me chamou bastante atenção. Achei que facilita muito a aplicação, valoriza, parece que o produto na hora da aplicação, tá? Então essa embalagem merece realmente a nossa atenção. E aí qual é a questão dele, tá? Que fala assim, multiuso, corretivo e iluminador, tá? É mais ou menos assim, ó. Corretivo, contorno, iluminador e retoque, seria mais ou menos isso que diz aqui atrás, tá? Ele é um corretivo, gente, que pra quem é maquiador entende um pouco mais. De repente, se tu só é uma pessoa que ama maquiagem, seja um pouco confuso isso pra ti, né? Mas o corretivo que a gente usa para camuflar olheiras e manchas, ele tem uma textura diferenciada do corretivo que a gente usa pra fazer luz e sombra, por exemplo, tá? Esses corretivos que a gente usa pra fazer luz e sombra, normalmente eles são um pouco mais rígidos e não tem tanto poder de cobertura, porque não é a função dele, né? É contornar e iluminar. Já esse corretivo aqui, ele se diz, então, um corretivo 2 em 1, que tu pode, então, usar pra contornar e iluminar e camuflar as olheiras, né? E realmente a textura dele tem essa dualidade, assim, ela caminha muito bem entre as duas funções. Eu achei que é um corretivo de cobertura média a alta, e eu também não senti dificuldade em criar camada com ele sobre a base se eu quisesse fazer a questão de iluminar, tá? Então ponto pra ele nessa questão, realmente é um corretivo 2 em 1, que eu teria pena de usar ele pra fazer luz e sombra, tá? Porque eu acho que ele tem muita qualidade de camuflagem pra isso. Enfim, a minha cor é Almond, não sei nem se é a minha cor, mas é a cor que eu tô usando. Acho que pra mim até podia ser um tomzinho abaixo, vou te dizer. E eu já vou pra aplicação, pra te dizer por que eu gostei tanto desse corretivo, tá? Ó, eu vou vir com o próprio aplicador, eu tô sem base, sem nada, ó, e vou aplicar. Eu gosto de começar a aplicação na região onde eu preciso de mais cobertura, né? Porque a primeira pincelada de qualquer coisa que tu for usar de sombra, de base, de corretivo, é a que mais vem produto. Então eu sempre concentro nessa região aqui, que é onde eu preciso de um pouquinho mais de cobertura mesmo, tá? Aí tu pode espalhar esse... Deixa eu tirar o excesso do pincel, porque eu acabei guardando ele. Vou espalhar um pouquinho. Eu não uso muito aquele V, tá, gente? Eu uso como se fosse... Eu tô olhando pra cima pro meu monitor, porque eu ainda não me acostumei com ele, tá? Eu uso como se fosse... É um Vzinho, mas é um Vzinho deitado, tá vendo? Eu não uso aquele tradicional, porque a minha olheira funciona dessa forma, né? Então eu puxo aqui nessa lateral e estendo pro restante da olheira. Ele tem uma textura geladinha e ele não é seco nessa primeira aplicação. Não é seco, mas também não é oleoso, tá, gente? Ele é úmido, tá? É como se fosse um produto bem à base de água, coisa que
ele não é, mas eu tenho essa sensação, ó. E ele demora bastante até a pele absorver a água. Isso quer dizer o quê? Que ele não vai craquelar. Ó. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas ele tem bastante umidade, ó, que é diferente de oleosidade, né? Deixa eu bater ele com os dedinhos mesmo, é só pra vocês conhecerem a cobertura do danado. Eu fiz preenchimento nas minhas olheiras, gente, a gente vai falar sobre isso, tá? Já andei dando umas conversadas com vocês sobre isso lá nos stories, mas teremos vídeo em breve. Será que gostei? Será que não gostei dessa vez? Será que deu certo? Não sei. Vamos conversar sobre isso em breve. Ó, dei as batidinhas e essa sensação de umidade, deixa eu passar por cima também, já diminuiu bastante. Ó, percebe que ele podia ser um tomzinho mais claro, ele tem um fundo bem amareladinho, tá vendo? Esses corretivos de fundo amarelado funcionam legal pra olheira, porque normalmente, no meu caso, né, que tenho dupla pigmentação, ela já dá uma neutralizada nos meus vasinhos também, tá? A sensação de umidade já desapareceu e ele tá bem aderente na pele, bem quase como se fosse uma segunda pele, sabe? Ele fica fininho na pele. A impressão que eu tenho é que eu não coloquei produto, sabe? E o nível de cobertura é esse que vocês estão vendo, ó. Como vocês percebem, acredito que vocês estejam, né? Tipo, super, né? Como a Lu tem olheira, então. Precisa dar conta do recado mesmo. Com uma camada muito fininha, eu consigo esse tanto de cobertura. Por que eu falei de média a alta, se ele cobriu tudo isso? Porque ele é acumulativo. Se eu quiser uma cobertura mais fininha, por exemplo, não tô a fim de usar base, venho só com ele faz o papel dele de corretivo, ok? Mas se eu quiser colocar mais camadas para deixar ele mais potente, eu consigo também. Então é um super corretivo, gente, um baita de um aliado aí para quem tem olheira, mancha, enfim. Deixa eu fazer aqui o outro lado. A textura dele, gente, é o que mais me surpreendeu, assim, nesse corretivo, porque ele tem esse tanto de cobertura, porque assim, o da Tarte é o meu preferido, vocês sabem por quê? Porque ele cobre muito e ele é bem seco, tá? Pro meu tipo de olheira ele é preferido. Eu acredito que esse corretivo aqui da Too Faced seja mais versátil, agrade a mais perfis, a mais tipos de olheiras, né? A mais tipos de pele também. Ele é muito fino e isso pra mim é um ponto bem positivo no caso das linhas de expressão, e ele tem bastante estabilidade também, ou seja, depois que ele secou, ele não fica se movimentando, sabe? Então ele não vai ficar entrando pras linhas de expressão se tu selar ele direitinho, colocar ele no lugar, né? É importante isso, né, gente? Selar também o corretivo, né? Não deixar ele ali dançando na pele, enfim. Terminou de fazer a aplicação, vem com um pozinho e coloca ele no lugar. Eu viria ainda com ele na minha espinha, na minha dobrinha do nariz, enfim, que tá bem vermelhinha, né? Mas eu queria mostrar pra vocês a textura dele e como ele se comporta sem a base, como ele é fino. Ele chega, mesmo estando com um tomzinho diferente da minha pele, ele não faz nem divisória. Vocês estão vendo? Tipo assim, não deixa nem marcada a divisão, como se eu realmente não tivesse usado o produto. Então ele é muito potente pra uma textura bem fininha. E isso foi o que mais me agradou nele. Ele só perde pro meu da Tarte por causa do meu tipo de olheira, gente, que é uma olheira muito visível, né? Eu acho que o da Tarte segura mais a minha onda. Mas se alguém me perguntar hoje, Lu, qual é o melhor corretivo que tu tem? Eu vou te dizer que é esse. Porque é justamente isso. Ele é mais fininho, ele tem mais estabilidade, ele não marca as linhas de expressão e dá conta da olheira. A melhor parte desses corretivos de estabilidade, que são corretivos que tu coloca e ele fica no lugar, é a durabilidade. Então tu consegue muito efeito por bastante tempo sem precisar se preocupar em retocar, enfim. Ele fotografa super bem, não estoura na luz, nem no vídeo, como vocês estão vendo, assim, como ele mescla bem com a pele. Claro, né, gente, eu sem base, tem essas diferenças de tonalidade, ó, as veinhas do nariz, linhas de expressão, manchinhas da vida, enfim. Mas ele não faz um degrau na pele, sabe? É isso que eu quero dizer. E eu não precisei vir com a esponjinha para que ele sentasse e nem com um pincel para polir. Então ele se comporta muito bem nesse quesito de naturalidade. Eu acho que o grande plus dele é esse. Muita cobertura com naturalidade, que é o que a gente quer. A gente quer enganar o povo, pro povo achar que a gente é assim corrigida mesmo na vida, né? Pontos negativos, gente, eu acho que o fato de tu só comprar um produto importado, né? Não sei se ele tem aqui na Sephora Brasil, a base da Too Faced tem, eu acredito que o corretivo também tenha, né? Mas eu não tenho um ponto negativo muito sobressalente pra falar pra vocês, tá? Então, porque quem busca um corretivo de qualidade, eu acho que esse corretivo, assim, corresponde a todas as expectativas, na minha opinião, tá? E pontos positivos, então, durabilidade, estabilidade, textura fininha, conforto, cobertura e, principalmente,
realmente não marca as linhas de expressão. Gente, isso é uma coisa importante de te falar, tá? Não existe o corretivo perfeito que vai dar conta da tua olheira sem valorizar as linhazinhas que provavelmente a gente já tenha nessa região. Isso não tem a ver com a idade. Às vezes, se tu tem problemas respiratórios, sinite, sinusite, bronquite, asites da vida, a gente já tem umas linhazinhas nessa região porque a gente incha e desincha várias vezes ao dia, né? Mas qual é a questão? O corretivo é um produto mais denso, por isso que a tendência é marcar as linhas de expressão. Não é só a culpa do corretivo, é o tipo de produto que vai te dar mais cobertura, consequentemente vai deixar essa região um pouco mais grosseira, tá? Eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a não marcar o corretivo, tá? Não marcar tanto o corretivo. Então não existe corretivo perfeito, que vai tirar as tuas olheiras e não vai marcar as linhas de expressão. Existem os que marcam menos, que é o caso esse aqui da Too Faced. Então, super aprovado, viu, gurias? De verdade, eu precisava trazer essa resenha pra vocês, porque de repente tu tá a fim de investir num bom corretivo e tá sem coragem, não sabe se é bom, tá aqui a minha resenha pra vocês. O que eu queria falar é o seguinte, ó, tava pensando num jeito da gente começar a pontuar as nossas resenhas. Acho que seria justo, daria pra vocês entenderem bem pontos, porque a gente sempre termina as nossas resenhas com pontos positivos, pontos negativos, mas a gente podia dar uma nota pros produtos, né? Quem faz isso há muito tempo e de um jeito muito legal é a Lu Ferreira, do Chata de Galocha. Ela tem o Chatômetro, que são as resenhas dela onde ela pontua os produtos. A gente podia fazer algo semelhante, obviamente dando crédito pra Lu, né? Porque a ideia, pelo menos as resenhas que eu vi dela, sempre foram assim. As resenhas da Marina Smith, ela também pontua as resenhas dela, então a gente pode bolar alguma coisa semelhante, né, gente, pra pontuar os produtos também. Que nota que o produto ganha, né? Vou bolar sobre isso, a gente conversa lá nos stories, enfim, e chega num acordo, numa coisa que seja bem bacana aqui pro canal, tá? Aguardem muitas resenhas por aí. Like, inscrição, comenta, não preciso nem te dizer, né, amor? Tô aqui lendo tudo que tu tem pra me dizer. Certo? A gente se fala muito em breve, no próximo vídeo eu tô de volta. Até lá! Tchau!